Ok. Então, gente, a aula de hoje é da semana 4. Parâmetros de textualidade, tá? Opa. Na aula passada, nas aulas passadas, né, a gente tem visto que o texto, o discurso e o gênero, eles fazem parte de um contínuo, né? Inclusive, Marcos, que ele fala que a gente não deve separar, vocês viram lá, né, na aula, quando vocês foram ler, a gente não deve separar esses conceitos, porque, embora tenham diferenças, eles são complementares, são diferenças complementares. Então, eles estão sempre lado a lado. O texto é aquilo que está na materialidade, no empírico, é o observável, né, o que a gente vê ali, seja ele um texto escrito, seja ele um texto oral, verbal, não verbal, mas ali é a materialidade do texto. Temos o discurso, que está sempre presente no texto, porque o texto, a partir de uma perspectiva de escrita, né, de leitura e escrita que a gente estudou mais antes, um pouquinho antes, a partir da perspectiva da interação. Esse texto, ele é um texto que interage com o contexto, ou seja, interage com o momento sócio-histórico, interage com o social, com o cultural, né? Então, de onde é esse texto? Quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito? Então, tudo isso é levado em consideração, né? E essas vozes, quando a gente lê lá no texto da gente que o discurso, ele é no plano do que é dito, então a gente não confunde com o texto oral. Está no plano do que é dito, porque está no plano do que é dito dentro da sociedade. Então, quais são os discursos, o que é falado, quais são os discursos que circulam naquela sociedade, naquela comunidade, naquele momento histórico, né? Então, tudo isso faz parte do texto. E a gente compreende esse texto faz sentido para a gente, porque a gente faz parte daquela realidade, né? Então, temos o texto, que é o empírico observável, temos o discurso, né, que está no plano do enunciado, que é todo esse contexto histórico-social, e temos o gênero textual, que é o que nos ajuda, é a prática social, né? Então, os gêneros textuais, eles nos ajudam a resolver nossos problemas do dia a dia. Então, como a gente viu aquele gênero textual recibo, né? Eu faço um pagamento, eu quito esse pagamento, então eu tenho que comprovar, tem um problema aí na minha vida que eu tenho que comprovar que eu paguei. Então, o gênero textual, ele chega para resolver esse meu problema. Então, ele é uma prática social, ele sempre, tudo que a gente faz, por exemplo, eu preciso falar com o diretor do campus Souza, né? Então, como é que eu vou entrar em contato com esse homem? Eu vou mandar um e-mail. Então, aí o gênero vem, né? Eu tenho minhas práticas sociais, o gênero como prática social vem e me ajuda a resolver esse meu impasse aí, esse meu problema. Tá, gente? Então, o gênero, o texto e o discurso, eles estão interligados, né? Mas hoje, nessa aula da semana 4, a gente vai ver os parâmetros de textualidade, ou seja, mecanismos de textualidade. Aí a gente vai pensar no texto, né? Nesse texto, na materialidade no texto, nesse texto, o observável, né? O texto empírico. Existem alguns mecanismos que a gente utiliza tanto para escrever um texto, escrever bem, escrever algo que seja processado pela sociedade como um texto, tá? E também, gente, esses parâmetros, esses mecanismos, eles são importantes para nós, professores, ensinarmos aos nossos alunos a escrever, né? A escrita. Ok? Então, todo mundo fez a revisão, todo mundo entendeu o que fizemos antes, né? Até aqui. E a partir daqui nós vamos ver esses parâmetros que vocês já conhecem alguns, né? Se não todos, vocês já conhecem alguns, certo? Vamos seguir, esperando mais pessoas chegar. Temos até agora uns 16 alunos. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, vocês estão conseguindo ver? Conseguem ler, gente?
Sim, professora, eu consigo. Pronto, ótimo. Então, eu quero que vocês leiam aí comigo, eu vou lendo, vocês vão lendo junto comigo e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí, tá? Vamos lá. Pai, parafuso, lápis, órbita, língua, manga, nariz, azul. Qual pente amarelo vai voltar? Porque manhã foi amanhã. Então, raramente, mulher, escada, voo. Olha, costa, queijo, anel, pintura, pasta de dente, minhoca, conta de luz, boteco, folha, com tudo. E aí, gente, o que vocês podem me falar sobre o que eu acabei de ler para vocês? Vocês têm alguma coisa a dizer? Vocês compreenderam? Fez sentido para vocês? Não está contextualizado, de acordo com Marcelo. Não vejo coerência, de acordo com Ana Carolina. Muito bem, muito bem. Não tem sentido, Danúbia coloca. Gente, nós conseguimos visualizar aí as pontuações, né? Digamos que tem 3 parágrafos, a gente consegue visualizar as pontuações, travessão, ponto final, vírgula, exclamação, interrogação. A gente consegue entender o que significa cada palavra aí, não é? Mas essas palavras em conjunto, elas não estão fazendo sentido para a gente. Não interessa se as palavras estão escritas de maneira correta, de acordo com as regras normativas, gramaticais, ortográficas, né? Existe pontuação, existe parágrafo, mas a gente não está entendendo, não faz sentido. Então, gente, Beaugrand, deve ser o nome desse sujeito aí, o sobrenome dele deve ser francês, eu não sei pronunciar. Ele diz que o texto, ele é um texto quando a gente consegue processar ele como um texto. Então, se o leitor consegue processar aquilo dali como um texto, então é um texto. Nesse caso, é um emaranhado de palavras, tá, gente? Então, é um emaranhado de palavras que não tem sentido, não tem coerência, não está contextualizado, não está situado, né? A gente não consegue perceber a intenção, a gente não consegue perceber nada. Então, a gente diz assim, gente, isso daí é um emaranhado de palavras, certo? Não seria um texto propriamente dito, não é processado por nós como um texto, ok? Aqui, gente, no material de vocês, só um segundinho que alguém pediu para entrar aqui. No material de vocês vem esse texto aqui, tá? Esse texto, ele é similar no sentido de que ele tem também palavras soltas. Deixa eu permitir mais uma pessoa entrar aqui. Ok. Vamos ler junto esse daqui. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeira, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo. Aí continua. Dentes, cabelos, um pouco do ouvido esquerdo e da visão. A memória intermediária, não a de muito longe nem a de ontem. Deixa eu só permitir rapidamente outra pessoa entrar aqui na nossa sala de aula. Vamos seguir. A memória intermediária, não a de muito longe nem a de ontem. Parentes, amigos por morte, distância, desvio, livros de empréstimo, esquecimento e mudança. Mulheres também, como seus temas. Muito prazer. Por favor,
Quer ver o meu saldo? Acho que sim. Que bom telefonar, foi ótimo. Agora mesmo estava pensando em você. Puro, com gelo. Passe mais tarde, ainda não fiz, não está pronto. Amanhã eu ligo e digo alguma coisa. Guarde o troco. Pense que sim, esse mês não, fica para o outro. Ter, haver, uma sombra no chão, um seguro que se desvalorizou, uma gaiola de passarinho, uma cicatriz de operação na barriga e mais 5 invisíveis, que doem quando chove. Uma lâmpada de cabeceira, um cachorro vermelho, uma coxa e os seus retalhos. Um envelope com fotografias, não aquele álbum. E segue. Nesse caso aqui, gente, o que vocês podem me falar sobre esse texto? É um texto, é uma sequência, uma rotina do dia, cada coisa que é feita ao longo do dia. Mostra a rotina diária de uma pessoa, é um texto. Então, Beatriz colocou, Marcelo colocou, Tatiana colocou sequências de fazeres, acontecimentos. A Ana Carolina falou, esse tem sentido, pois percebemos que retrata uma rotina. Pois é. Então, nesse caso, mesmo que as palavras estejam soltas, isso foi uma escolha do escritor, né? Porque isso daí já é uma linguagem, o que, gente? Uma linguagem poética, literária, diferente, né? Mas, mesmo sendo palavras aparentemente soltas, elas não estão soltas, elas estão conectadas entre si. E aí a gente consegue perceber os acontecimentos, os fazeres, a rotina, como vocês muito bem colocaram. Então, a gente processa esse monte de palavra aí como um texto, porque existe coesão, olha aí, não há conectivos, né? Não há conectivos, muito bem. Mas há uma harmonia no fluxo dessas palavras que fazem com que a gente entenda, que a gente compreenda, né? Exatamente, Ana Carolina. Compreenda, portanto, há coesão, né? E que a gente entenda todos esses sentidos, portanto, há coerência. Então, esses dois mecanismos, coesão e coerência, são mecanismos de textualidade que estão presentes aí, né? E esses são os mecanismos que a gente mais estuda desde a escola, né, gente? Vamos seguir que nós veremos outros mecanismos de textualidade que são importantíssimos, tanto para, repito, nossa escrita, quanto para quando a gente ensina aos nossos alunos. Gente, eu só queria perguntar uma coisa antes, e a gente seguir para o próximo exemplo. Esse texto aqui, como eu falei para vocês, é um texto que tem uma linguagem poética, né? Mesmo o texto, o emaranhado de palavras anterior, né? Tinha pontuação, as palavras estavam escritas de acordo com a ortografia, mas não tinha sentido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o texto ele tiver bastante erro de ortografia, pensando do ponto de vista das regras normativas gramaticais, se tiver bastante desvio dessas regras normativas gramaticais e ortográficas, ele ainda assim pode ser considerado um texto? O que vocês acham? Se existir bastante desvio da norma culta, das regras gramaticais, ortográficas, ele ainda é considerado um texto? Marcelo colocou sim, Ana Carolina e Beatriz colocaram sim. E Jacilene também acredita que sim, Fabiana. Beatriz, Patrine. Então, vamos ver esse texto aqui, gente. Veja aí se vocês conseguem ler. Deixa eu aumentar aqui. Faço festas. Temos garçom, barman, churrasqueiro, cozinheira, palhaços, animadores, bandas de fanfarras, bandas arrocha e partido alto, céu. Isso daqui, gente, a gente processa como um texto? A gente pode dizer que isso daqui é um texto? Me digam aí. Sim, Jacilene, Miliane. Sim, por quê? Ó, o Patrício colocou porque há sentido, né? Bem, existe um sentido. E o sentido, né? Pensando na coerência, é um dos parâmetros da textualidade. Porque conseguimos entender a intenção. Muito bem, Jacilene.
porque nós conseguimos compreender. Muito bem, Emiliano. Então, ó, Jacilene tocou numa palavra importante. Existe uma intenção aí, né? Qual é a intenção que vocês acham que essa pessoa que produziu esse texto numa parede, qual foi a intenção dessa pessoa? Vocês conseguem me dizer aí? Anunciar um serviço, oferecer serviços, oferecer o seu serviço. Muito bem, Jailson, Jaine, Ramon. Exatamente, né? Então aqui existe uma intenção. Lembrando, gente, que a gente sabe que Bakhtin coloca que o texto ele nunca é neutro, né? Todo texto ele tem uma intenção, né? Então quem produziu esse texto teve a intenção de oferecer os seus serviços, né? E aí colocou lá no muro para divulgar os seus serviços ali naquela comunidade local, não é mesmo? Então, a intenção, a intencionalidade é um dos parâmetros também, um dos mecanismos do texto, tá, gente? É a intenção, a intencionalidade. Muito bem. Nós temos também a coerência de sentidos, né? Como já foi colocado aqui no chat. Nós temos a coerência de sentido. Nós temos... o que mais vocês podem dizer que a gente tem aí nesse texto? A gente pode situar esse texto historicamente, socialmente? Me digam se é possível que nós situemos esse texto socialmente, historicamente, culturalmente. Nós podemos situá-lo? Me digam aí. Sim? Alguém quer arriscar e falar como que a gente situa? Como que a gente consegue dizer sobre quem escreveu, de onde escreveu, em que lugar social, em que cultura, a partir de que momento histórico, a gente consegue dizer isso, gente? Podemos situar esse texto? Lugar social simples, muito bem, Marcelo. A pessoa que escreveu, provavelmente, classe social, Patrino colocou. Essa pessoa, ela tem educação formal? Vocês acham que essa pessoa que escreveu aí tem educação formal? Não. Então, a gente já consegue entender um pouco sobre essa pessoa que escreveu isso daí. Não, provavelmente não tem uma educação formal, né? Esse texto, ele foi escrito aonde? Tá em que língua? Está em língua... Embora tenha um nome ali em inglês, né, que não está muito bem, o nome está aportuguesado, mas foi escrito em língua portuguesa, foi escrito provavelmente no Brasil, né? Bandas de fanfarras, né? A rocha, a gente sabe que é um ritmo brasileiro. Muito bem, Patrícia, a rocha, partido alto, são ritmos brasileiros. Nós temos aí o barman, né, que é uma palavra que nós utilizamos no nosso, embora seja uma palavra de fora, esteja escrita aportuguesada aí, né, mas é uma palavra que nós usamos aqui no Brasil. A gente pode dizer um momento histórico, olhando para esse texto? A gente consegue falar mais ou menos de quando historicamente esse texto está inserido? Acho que é meio atual. Muito bem, Fabiana. Por quê? Por que você acha que esse texto é atual? Pela questão dos serviços oferecidos. Exatamente, pelos serviços oferecidos, né? E também, gente, ali embaixo tem o número do celular, ó, CEL. O celular, a gente sabe que ele existe dos anos 90 para cá e
mais popularmente, né, para que uma pessoa, provavelmente no lugar social que nós, na classe social da pessoa que produziu esse texto, mais recentemente ainda, né? Então, existe celular, Joelma colocou que o arrocha é um ritmo atual, então, a partir do ritmo da música, a gente consegue situar esse texto historicamente. Então, olha que riqueza, né? Temos aí a situacionalidade, que é também um parâmetro, tá, gente? Situacionalidade é situar esse texto historicamente, socialmente, certo? Então, temos situacionalidade. Gente, a gente tem informação, esse texto nos dá informação? Sim, sim. É um texto informativo, né? Então, existe informatividade. Informatividade é outro parâmetro também de textualidade. Então, tem informatividade. A gente está sabendo aí que existe esse serviço, né? Informa os serviços disponíveis. Muito bem, Joelma. Então, existe informatividade também. Um universo de serviços que podem ser prestados. Muito bem, Jailson. Então, temos aqui, nós já vimos que esse texto tem coesão, esse texto tem coerência, esse texto tem intenção, intencionalidade, né? Esse texto está situado socialmente, historicamente, tem situacionalidade. Esse texto tem informação, informatividade, tá? E esse texto, ele é aceito. Por que ele é aceito? Porque a gente compreendeu. A gente processou ele como um texto, a gente compreendeu a intenção, compreendeu a informação, a gente entendeu. Então, esse texto foi aceito. Então, ele também tem aceitabilidade, tá, gente? Então, vários parâmetros textuais, embora seja num texto que muito provavelmente muitas pessoas não iam nem considerar como um texto, né? Por causa da sua escrita. Isso, os parâmetros são os fatores, os mecanismos de textualidade, certo? Então, esse texto, ele traz tudo isso, tá? E aí, as pessoas ainda falam assim, mas foge das regras, né? Foge as regras normativas da língua, da gramática, né? Mas, gente, eu vou trazer um exemplo para vocês agora de um texto que também foge, tá? Vocês já leram esse autor aqui? Vou passar para vocês aqui. Alguém já leu esse autor aqui? Conhecem esse autor? José Saramago? Sim, conheço. Muito bem. Ele foi um escritor português de Portugal. Muito bem, Ana Carolina, um autor português. Muito bem. Gente, ele é um autor muito importante. Zicleide, boa noite a todos. Perdão, professor, eu atraso. Sem problema. Eu estou tentando gravar para disponibilizar, você vê a primeira parte depois, tá? Nunca li nada do autor, mas conheço. Exatamente, ele é muito conhecido porque ele, ele é um autor muito importante, né, na nossa língua, na língua portuguesa, porque ele é o único autor de língua portuguesa que tem um prêmio Nobel de literatura, gente. Então, ele é um autor muito importante para a nossa língua, né, para a língua portuguesa. Ele é o único autor que tem um prêmio Nobel, certo? E o prêmio Nobel é para esse livro aqui, Memorial do Convento, que é esse livro que vocês estão vendo aí no slide, certo? E esse livro, não esse livro especificamente, né, mas ele já escrevia crônicas, contos, poemas, mas ele recebeu notoriedade internacional a partir do momento que ele começa a escrever romances, tá, gente? E ele escreveu um romance antes desse aqui, que foi o Levantar do Chão, mas ele foi muito criticado. A escrita dele foi muito criticada porque ele
não seguia as regras, né? O que é que José Saramago faz? Ele não usa travessão, a pontuação dele, por exemplo, ele só usa ponto final, vírgula, ele não usa, pelo menos até os primeiros romances dele, até Intermitências da Morte, tá? Depois ele vai mudando um pouquinho o estilo de escrita, mas até ali ele não usa pontuação, ele não usa, os parágrafos são super longos, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui na página 145, ó, começa um parágrafo aqui em cima. Ele inovou na maneira como utiliza o ponto final e a vírgula. Ele prefere chamar-lhes os sinais de pausa, marcando a frase com outro ritmo dado pela oralidade. Muito bem, Silvão. Começa aqui, ó, na 145, o parágrafo, e segue, ó, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e vai até o final do capítulo. Esse parágrafo é um parágrafo que vai até o final do capítulo, tá, gente? E vejam, eu digo final do capítulo, mas no próximo capítulo não tem nem título, nem número, né? Que é o que a gente geralmente vê. No entanto, essa escrita que foi duramente criticada, né? Porque ele fugia muito às regras, lhe concedeu um prêmio Nobel de Literatura, né, gente? Por quê? Esse texto de José Saramago, ele é visto a partir da perspectiva, vocês lembram que a gente estudou o paradigma da língua como código e o paradigma da interação, né? Então, a partir de um paradigma socio-interacionista, a gente vê que, por exemplo, no paradigma da língua como código, esses textos, eles precisam seguir aquelas regras, eles precisam seguir manuais prontos, ou seja, se fosse um texto com essa perspectiva, tinha que ter o número, os parágrafos, tinha que ser tudo seguindo o modelo fixo, digamos assim, do romance. Mas, quando a gente olha para o texto com o paradigma da interação, com o paradigma socio-interacionista, a gente entende que o texto ele é instável, ele acompanha tanto as mudanças das práticas sociais no contexto, né, social, no contexto cultural, histórico, quanto ele muda também de acordo com o próprio estilo do autor, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente vê que o texto, que ele não deixa de ser um texto, claro que não, né? Um prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel, apenas isso. Silvão, você colocou professora, você quer falar? Qualquer coisa, gente, se vocês quiserem falar, levanta a mão, tá? Ou pode abrir o microfone. Você quer falar, Silvão? Quer falar? Pode dizer. Então, gente, ele pergunta sobre essa questão do parágrafo muito grande. É correto? Alguém quer responder ele? Ou vocês querem que eu responda? Ó, vou explicar para vocês, gente. Se a gente está olhando a escrita a partir daquele paradigma que a gente estudou, que a escrita ela tem que seguir aquele modelo pronto, acabado, certo? Que é um paradigma que está relacionado à língua como a língua pronta e acabada, certo? A língua ela é pronta e acabada, a língua aqui dali ela não muda, ela tem suas regras e a gente tem que seguir, né? Pensando a escrita dessa forma, a escrita ela é engessada, né? Sendo a escrita engessada, o parágrafo tem que ter no máximo, sei lá, 12 linhas. Mas, pensando a escrita como um produto sócio-histórico, a gente vê, e pensando a língua como um produto, a língua como algo
que a partir do paradigma da interação, a gente vê que a língua, gente, ela muda o tempo todo. A língua, ela está em constante mudança. É tanto que quando a gente viu ali na placa, tinha barman, então eu ofereço barman. Desde quando o inglês ele é tão influente no Brasil ao ponto da gente assimilar palavras da língua inglesa? Vocês acham que isso sempre foi assim? Que essa palavra barman sempre existiu na língua inglesa? Ou, desculpa, na língua portuguesa? Não. O fato de a gente incorporar muitas palavras do inglês está relacionado com a grande expansão da língua inglesa no mundo, associado, claro, ao poderio militar, bélico, mais associado à Inglaterra e mais associado ainda aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos como uma grande potência mundial, né? A língua ela vem a reboque. Então, a influência da língua, né, do país e de toda a sua cultura que inclui a língua, ela é muito forte nos outros países. E isso é de muito tempo atrás? Não é, gente. Por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, eles estudavam francês na escola. Eles não estudavam inglês, tá? Muitos estudavam até latim, né? Então, o francês era uma língua que era a língua franca internacional. O francês era a língua da diplomacia, era a língua internacional, era a língua da cultura. Todo mundo queria falar francês. Os intelectuais, os brasileiros, eles iam estudar na França, eles falavam francês, eles escreviam em francês, né? Mas aí, como o Marcelo coloca, muitas coisas relacionadas à tecnologia, então, com a tecnologia, né? Então, o inglês, ele vem como a língua, não é a língua da diplomacia, da cultura, mas a língua da tecnologia, da ciência, dos negócios, né? Então, o inglês, ele tomou esse lugar que o francês ocupava, né? E que antes do francês outras línguas ocuparam. Lembrem-se que esse lugar não é um lugar permanente, é um lugar temporário. Por quê? Porque as línguas acompanham as mudanças sociais nas sociedades, né? Então, o que acontece? Hoje, por causa da influência dos Estados Unidos, das grandes potências, né, da Inglaterra no mundo, nós temos o estrangeirismo. E esse estrangeirismo, esse neologismo que Patrícia muito bem colocou aí no chat, ele vem de palavras, por exemplo, da língua Swahili, que é uma língua lá no Congo, no país Congo, lá na África. Essas palavras que estão entrando no Brasil, elas vêm de línguas africanas? Não vêm, elas vêm justamente dessa língua, né, que está tomando conta, né, está sendo uma língua que é extremamente usada, ela é usada por mais de 450 milhões de falantes nativos e mais de 950 milhões de falantes como segunda língua. Então, a gente fala barman hoje, no Brasil, não é à toa, certo? Mas não era assim antes. Então, a língua ela está em constante mudança, certo? Ela está em constante mudança. A língua, ela pega emprestado por causa de novas tecnologias, nós devemos criar novas palavras, né? Porque essas tecnologias, elas não existiam antes. Então, quando elas passam a existir, a gente precisa nomeá-las, né? Nós nomeamos as novas tecnologias com a língua portuguesa ou a gente pega emprestado da língua de fora, né? Então, nós pegamos muitas palavras na área da ciência e tecnologia em inglês e nós aportuguesamos e usamos em português. Então, a língua ela está sempre mudando, sabe, Silvana? Então, a língua ela está sempre mudando. Pensando dessa forma, pensando na língua como uma língua que ela é social, ela é histórica, ela está o tempo todo mudando, ela está o tempo todo... Não estou falando em mudança só de estrangeirismo não, tá, gente? Antigamente a gente falava vós me ser, né? Depois a gente passou a falar você. Então, são mudanças pelo uso mesmo da língua, mudanças que existem dentro da nossa língua mesmo, não é só de estrangeirismos, não. Mudanças que existem nas nossas línguas, porque a gente usa muito. O tempo todo a gente está criando novas expressões, gente. A língua, ela é um ser vivo, em constante mudança. Ela é um ser instável, ela não é estável, ela não é estática. Ela está sempre se movimentando. Então, se você pensa na língua assim,
como algo que está sempre mudando, sempre se movimentando, né? Você vai pensar no texto também, né? É uma perspectiva da língua, uma perspectiva de uma língua interacionista, ou seja, que ela interage com a sociedade, com vários falantes, com outras sociedades, né? Então, se a língua ela é uma interação, o texto também é. Então, pensando no texto como algo que pode ser modificado, o parágrafo, respondendo a Silvan, ele pode ser do tamanho que ele quiser, contanto que a sociedade aceite, ou seja, perceba, entenda. A sociedade olha esse parágrafo, lê esse parágrafo, entende qual foi a intenção desse autor, recebe, percebe o que ele quis fazer com esse parágrafo, né? Então, a partir do momento que o leitor e os leitores e a sociedade aceitam, ou seja, entendem, é um texto correto, né? A gente não pode dizer que é errado de forma alguma, está certíssimo. E tão certo que, como eu falei, ganhou o prêmio Nobel. Vamos ouvir a fala, vamos assistir José Saramago falando um pouco sobre isso, porque ele fala que sofreu várias críticas, né, por fugir a essas regras normativas, e aí ele vai falar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês prestem atenção e a gente conversa. Se vocês não escutarem o que ele está falando, vocês me avisam para eu parar. Um pouco estranha, porque eu comecei a escrever esse livro obedecendo a todas as regras. E até à página 20, 23 ou 24, o livro está escrito, estaria, se não tivesse sido alterado depois, estaria escrito no acatamento mais absoluto do que manda a regra, ponto, parágrafo, tradução. Ponto, parágrafo, tradução, ponto de exclamação, tudo, tinha tudo. E de repente, na página 24 ou 25, datilografada, máquina de escrever, ainda é máquina de escrever. Máquina de escrever, de repente, sem eu saber ainda hoje como, agora posso imaginar porquê, eu sei, talvez haja uma certa dificuldade em acreditar que isto é verdade, mas é realmente a verdade pura. Sem decidir, sem ter parado a pensar, e agora o que é que eu faço? Eu vou fazer outra coisa. Entrou uma forma de narrar, aí naturalmente, como se ela estivesse à minha espera, tivesse esperado pacientemente essas 25 páginas e dissesse, agora sou eu. E eu tenho para isto uma explicação. E provavelmente daí é que vem tudo que vem depois, até às intermitências da morte. O Levantado do Chão é um romance que se alimenta, digamos, de uma tradição cultural popular. Enfim, a educação oral, tudo quanto se passava ali, adivinhas, sentenças, ditados, histórias, tudo isso era comunicado oralmente. As pessoas eram analfabetas, mas mesmo assim mantinham essa cultura pela transmissão oral. Eu creio que se esse romance se passasse em Lisboa, que esta escrita não teria entrado. Mas a verdade é que eu tinha, ainda no ouvido, todas as conversas que eu tinha tido no Alentejo, as pessoas que me tinham falado, as suas experiências, a sua vida. E no fundo foi como se eu, naquele momento, me sentisse, de uma forma, depois de me terem contado as suas vidas, como se eu dissesse, agora é a minha vez de contar-vos a vocês as vossas vidas com as minhas palavras. E isso só podia ser contado dessa maneira. Um fluxo verbal, quer dizer, com uma espécie de fluxo realmente verbal, que não tem pressa de chegar.
tal como os contadores de histórias. Nunca contam duas vezes a mesma história da mesma maneira. Sempre alteram, modificam, fazem uma digressão e vão por aí. E, no fundo, é como um rio que avança e, ao mesmo tempo... Mas que tem muitos afluentes. Afluentes e defluentes. E é assim, eu creio que se tratasse de uma história urbana, passada aqui em Lisboa... Se fosse essa primeira, mas depois nos livros a seguir, mantiveste... Me senti tão bem sentiste naquela forma de contar, percebes? Que embora depois tivesse escrito imediatamente depois, o Anda Morte de Ricardo Reis, que precisamente se passa em Lisboa, eu, com o balanço adquirido do Memorial do Convento, quer dizer, não é imediatamente a seguir, porque entre o Levantado do Chão e o Anda Morte de Ricardo Reis está o Memorial do Convento, onde de alguma forma se consolidou essa maneira de narrar. E depois vem um romance urbano, digamos, mas aqui já eu tinha uma embalagem tal que não ia renunciar agora, digamos, ao meu próprio estilo, para dizer a questão assim. Vamos fazer um paralelo. Pessoal, vocês conseguiram ouvir? É porque, assim, além de tudo, ele é de Portugal, né? E aí a gente acaba tendo uma dificuldadezinha, né, para entender. Mas vocês entenderam? Silvan... Ah, não, ele colocou. Vocês entenderam? Deu para entender alguma coisa? Digam aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô? Caiu minha internet? Sim, professor, estamos ouvindo. Ah, tá bom. Então vamos lá, gente. Ele fala. Eu não sei se vocês conseguiram perceber. Vocês perceberam por que ele fala que ele mudou ele rompeu com essas regras? Vocês conseguem perceber por que ele fala? Foi o que Silvan colocou ali na frente, né? Ele diz que ele estava escrevendo, né, o outro livro antes desse, que era o Levantar do Chão, e na máquina de datilografar, né, então a gente já consegue situar mais ou menos aí o momento histórico, né? Aí ele diz que ali pela página 20, 21, 22, 23 chegou uma forma de narrar diferente, e que ele explica que essa forma de narrar é porque aquele romance passava na zona rural, né? E veio as vozes daquelas pessoas da tradição, então tem uma forte influência da tradição cultural oral. Então veio as vozes daqueles contadores de história e ele foi escrevendo, como ele diz, num fluxo verbal que não tem pressa de chegar, né? E aí ele mudou essa narrativa e ele acredita que se o romance estivesse passando em Lisboa, né, que é na zona urbana, talvez isso não teria acontecido, né? Mas que bom que aconteceu, porque ele adquiriu como seu estilo próprio de escrita, né? E deu muito certo, mas ele fez essa relação. Então a gente já consegue situar esse texto, a gente vê que o autor, ele datilografou, a gente consegue situar mais ou menos historicamente, não existia computador, né? A gente consegue situar também porque ele vai falar sobre essa tradição cultural oral, né? Então, existe um contexto cultural ali que influenciou a escrita desse livro, um contexto cultural, né? E ele diz assim que ele quis contar essas histórias que ele ouvia, né? Eu ouvia essas histórias e eu quis contar. Então, existe o quê? A intencionalidade, né? Então, esse texto, né, são só algumas coisas. Por exemplo, esse Memorial do Convento aqui, ele se passa no século XVIII.
E ele tem muita coisa da história, né? Muitas informações sobre a história, ou seja, ele tem informação, tem informatividade. Claro que tem coesão, claro que tem coerência, né? Mesmo rompendo com essas regras. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro, é bem interessante. Que ele vai falar que ele rompe com as regras porque ele tem comando dessas regras. É diferente do caso dessa plaquinha aqui que a gente viu, né? Que a pessoa provavelmente, nessa plaquinha aqui, nesse muro, a pessoa provavelmente não tinha acesso à educação formal, né? Provavelmente estudou pouco, aprendeu a ler e escrever, mas não seguiu com seus estudos. É diferente desse caso aqui, onde ele quebra, ele rompe com regras que ele conhece, né? Por uma escolha literária, por uma escolha de estilo pessoal literário, e que deu muito certo para ele, né, gente? Agora eu vou mostrar para vocês outro texto que vem no material de vocês, que é um texto que muito diferente desses textos, né, dos romances de José Saramago, né, que são bem aclamados. Como eu falei, vou repetir para quem não ouviu, é o único autor de língua portuguesa que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, então é um autor muito importante para a nossa língua, né, para a nossa cultura de língua portuguesa. Esse texto que eu vou mostrar para vocês, ele contém todos os parâmetros de textualidade, mas ele é um texto que ele é muito informal comparado a esse texto de José Saramago. Quero que vocês deem uma olhadinha nesse texto aí e que vocês me falem onde vocês acham que esse texto ele circula. Onde vocês acham que vocês encontram um texto como esse? Podem abrir o microfone ou colocar no chat. Onde que vocês veem isso daí, gente? Vocês veem em livros de romance? Vocês veem esse tipo de texto aí na televisão, no Jornal Nacional? Onde é que vocês veem esse tipo de texto aí? Alguém pode dizer? Vocês usam redes sociais, gente? Geralmente a gente recebe um texto desse ou nas redes sociais, né? Ou no Instagram, ou no WhatsApp. Vocês concordam? Nós colocamos no chat, só que eu acho que não chegou para a senhora. Ai, Jesus. Ouvindo. Sim, sim, sim. Redes sociais, Instagram. Ah, obrigada, Jaine. Tirinhas em livros didáticos foi... Vocês colocaram isso agora, né? Redes sociais, na internet, no Instagram. Muito obrigada, gente. Não estava vendo. Thank you. Ok, so... Oxe, pronto. Eu achando que estou dando aula de inglês, desculpa. Esse daqui é um tipo de texto que a gente vê geralmente no Instagram, na internet, nas redes sociais, né? Muito bem. Esse texto, ele tem uma intenção, né? A pessoa que escreveu teve uma intenção aí, com certeza. Esse texto informa alguma coisa, gente? Me digam aí o que é que esse texto informa. Eu pensei que vocês tinham me abandonado ou que eu tinha caído da internet, mas vocês estavam falando e eu não estava vendo. O que é que esse texto informa? Dia do Tradutor, data comemorativa. Muito bem, fala de uma data comemorativa. Eu mesma não sabia que o Dia do Tradutor era 30 de setembro, né? Então, o Dia do Tradutor é 30 de setembro. Então, agora eu sei. Quando um texto ele não é previsível, quando ele traz algo que a gente não conhece, ele é um texto informativo, né? Então, tem uma informatividade aí, que é um dos parâmetros também, né, gente? Informatividade. Então, ele traz informatividade, ele tem uma intenção. Vocês
Vocês conseguem entender quem é essa pessoa, por que ele está segurando esse pergaminho com esse nome Vulgata? Vocês conseguem entender isso daí? A gente vê que é um texto coeso, né? Que existe relação entre a informação que está ali no texto escrito e o desenho, então é coeso, ele é coerente. A Bíblia Vulgata, muito bem. José está chegando aí, ó, a Bíblia. O importante é que o texto consiga repassar, captar sua intencionalidade. Muito bem, Fabrício. Vocês estão entendendo por que esse senhor, que parece um monge, um padre, um anjo, ele está segurando esse pergaminho com esse nome Vulgata? Vocês conseguem entender isso daí? Vou explicar para vocês, quando vocês pegarem o material, vai ter lá, tá? Esse texto, primeiro, ele foi vulgar. Isso, Jair. Ele foi escrito, ele foi produzido por uma aluna da UFPB do curso de tradução. Então, a gente sabe de onde essa menina é, né? Então, a gente sabe a situacionalidade do texto, né? De onde ela escreveu, aqui da Paraíba, João Pessoa, na UFPB, no curso de tradução, que é um curso recente, não é um curso antigo, é um curso recente, então isso foi recentemente que ela fez, tá? E tem aí um santo, né, José? Um santo, um anjo, o que ele é? Na verdade, gente, ele é o São Jerônimo, que foi o padre da Igreja Católica, que fez a primeira tradução da Bíblia do grego koiné para o latim, que era chamado de Vulgata, tá? Então, ele fez essa primeira tradução do grego koiné para o latim Vulgata. Quando a gente tem essa informação, aí esse texto faz mais sentido ainda, né? E aí a gente aceita esse texto, né? Então, esse texto tem aceitabilidade. Então, ela fez esse desenho, né? Fazendo essa ponte com São Jerônimo, que foi esse padre. O grau de informatividade é alto, ó, de acordo com a Ana Carolina. Então, o grau de informatividade desse texto, ele é alto, né? Ele tem coerência, ele tem coesão, ele tem intencionalidade, ele tem situacionalidade, ele tem aceitabilidade, porque a gente aceita esse texto, a gente entende, né? Veja, e tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é o Beaugrand, que vai falar sobre isso, e o Dressler, que vocês vão ver lá no texto. Que eles vão falar que o texto, ele tem uma fase superficial, que é essa fase figurativa, empírica, que a gente consegue ver aqui da materialidade, e tem uma fase que ela não é uma fase superficial, ela é uma fase abstrata, e que essa fase abstrata do texto, ela tem relação com a nossa cognição, né, e com a relação que nós fazemos desse texto com outros textos, com outros conhecimentos, né, com os conhecimentos prévios que a gente tem, com o que a gente já sabe, com a nossa relação, que a gente tem tanto falado sobre isso, com o discurso, com a sociedade, né? Então, a fase abstrata do texto, a fase superficial é o que a gente vê aqui, ó. São os elementos linguísticos, essa parte figurativa, essa parte empírica. Mas a fase abstrata é quando a gente consegue associar o que a gente está vendo aqui a outros textos que nós conhecemos. Então, se a gente conhece que o São Jerônimo, né, o São Jerônimo, esse padre, fez essa tradução da Bíblia do grego para o latim Vulgata, se a gente tem esse conhecimento, então a gente entende esse texto mais ainda. É a fase abstrata da nossa leitura do texto, tá bom, gente? Então, veja, um texto aparentemente tão simples, mas ele traz vários parâmetros de textualidade, ele traz vários mecanismos de textualidade. Está coerente, está coeso, tem informatividade, tem intencionalidade, né? Tem aceitabilidade, a gente consegue entender, certo? Intertextualidade, né? A gente consegue fazer
Isso daqui está no material de vocês, tá, gente? Vou ler rapidinho aqui para vocês. Coesão é o mecanismo pelo qual reconhecemos se um texto está relacionado de forma harmônica na sua superfície, né? Ou seja, se os elementos linguísticos se conectam mutuamente. A intencionalidade refere-se à vontade de agir dos agentes no discurso. Na língua, sempre temos uma intenção ao nos reportarmos ao outro. Esse querer, desejar, agir sobre o outro é o que determina a nossa intenção comunicativa, né? Então, um dos parâmetros é a coesão, o outro parâmetro é a intencionalidade, o outro parâmetro é a situacionalidade, que a gente conversou bastante, que diz respeito ao ato pelo qual o produtor do texto relaciona o evento textual à situação sociocomunicativa, a relação com o social, o histórico, o cultural, o entorno deve ser considerado, tá? Temos outro elemento de textualidade, né, outro mecanismo, que é a coerência, que é o mecanismo segundo o qual podemos perceber se os elementos do universo textual, ou seja, aquilo que subjaz ao texto empírico, se relacionam mutuamente, garantindo acessibilidade ao sentido, né? Se a gente entende o texto. Intertextualidade caracteriza-se por criar uma relação entre dois ou vários textos, na qual há uma retomada de experiências anteriores, mediadas ou não por um interlocutor. Então, é quando a gente consegue ir para esse grau abstrato que eu falei para vocês e relacionar esse texto a outros textos, a outros conhecimentos que nós temos, tá? A intertextualidade pode se dar na forma ou no conteúdo. Nesse caso foi no conteúdo, né, gente? Não foi na forma. Informatividade tem a ver com o grau de viabilidade, previsibilidade do texto, ou seja, quanto mais previsível, menos informativo será o texto para determinado usuário, sendo o contrário também possível de acontecer. Então, esse texto a gente não conhecia muitas informações, como a Ana Carolina colocou, então ele não era um texto previsível, então ele veio cheio de informatividade, né? E temos o último, que é a aceitabilidade, que é a relação estabelecida entre o produtor, o texto e o leitor numa relação de sentido. Ou seja, o leitor, como centro dessa relação, percebe ou não o texto como um produto coeso, coerente com sentido. Então, a aceitabilidade ela é muito importante, né? É a relação do leitor com o produtor desse texto, né? E o leitor, ele consegue perceber esse texto, consegue processar esse texto? Conseguiu? Então, ele aceitou o texto. Aceitabilidade, tá, gente? Lembrando aqui que a intertextualidade, nesse caso aqui, foi no grau do conteúdo, né? Nós pudemos fazer, a gente relacionou esse texto aqui, a partir da fase abstrata, né? Da análise desse texto, a gente conseguiu fazer uma relação com outros textos a partir do conteúdo. Mas existem textos que são intertextuais na forma. Vou mostrar um para vocês. Por que esse texto aqui é intertextual, gente? E rapidamente, vou só mostrar exemplo assim rapidinho e a gente já vai, tá? Por que esse texto é um texto intertextual? Por que existe intertextualidade aí? Ah, Jailson arrasou aqui. Ele colocou Mônica Lisa, né? Que ele fez a mistura aí da Mona Lisa com a Mônica, muito legal. Mônica Lisa, Mônica e a Mona Lisa, né? Então, se no quadrinho tem lá a Mônica posando, né, para o pintor, e a gente consegue perceber isso a partir da nossa cognição. Então, nós fazemos uma leitura abstrata, né? É uma leitura diferente, é uma fase mais abstrata, que aí a gente pega o que a gente já conhece, que é Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, e a gente consegue entender essa intertextualidade a partir do nosso conhecimento prévio, tá? Aqui é outra brincadeira com a Mona Lisa, também seria uma Mona Lisa mais atualizada, né? Então, o contexto histórico dessa Mona Lisa está bem diferente, ela está lá com o celular fazendo sua selfie. E temos esse aqui também, vocês sabem por que esse daqui é um texto que contém o parâmetro de textualidade que nós chamamos de intertextualidade. Vocês conseguem me dizer por que esse tem? Beatles, Jailson colocou. Beatles e os Simpsons, né? Isso. Os Simpsons, eles estão atravessando aquela rua que é muito famosa, que é o nome do disco dos
Beatles, né? Que é o Abbey Road. Inclusive, eu tenho uma foto nessa rua também, gente. É uma foto que é a capa, né? Ou seja, é um desenho e dentro desse desenho existe a intertextualidade na forma mesmo, tá? Tem o desenho e eles vão e fazem essa intertextualidade com a capa do álbum, né? Do disco dos Beatles, que era justamente eles atravessando a rua lá e o nome do disco é Abbey Road. E a gente consegue perceber isso a partir de uma leitura numa fase mais abstrata, né? Que aí a gente consegue entender a partir de outros conhecimentos, da relação que nós fazemos de um texto com outros textos, com outros conhecimentos que nós temos da sociedade. Certo? Tudo certo, gente? Deixa eu terminar de gravar aqui. Tchau, tchau. Calma. Vou só parar de gravar.